Se você nasceu completamente saudável e tem qualidade de vida, saiba que você é uma pessoa privilegiada. Imagine nascer com uma condição que faz você parecer ser de pedra. Viver respirando através de um aparelho extremamente grande. Ou mesmo ser alérgico à luz do sol. Imaginou como deve ser ruim viver assim? Bom, essas são histórias reais de pessoas que eu, Ivan Lima, irei contar para vocês. Vou começar falando de um problema que durante muito tempo assolou a humanidade: a poliomielite. Para quem não sabe, essa doença ataca o nosso sistema nervoso e pode trazer diversas consequências, sendo uma das mais graves a paralisia. Quando ainda não existia tratamento e nem vacinas, as pessoas ficavam em quarentena e muitas delas eram obrigadas a usar o que era chamado de pulmão de aço, um aparelho que auxilia na respiração. Um dos casos mais famosos de pessoas que tiveram que viver dentro de um pulmão de aço é do advogado Paul Alexander. Ele contraiu a doença no começo da década de 1950, quando tinha apenas 6 anos. Ele ficou completamente paralisado do pescoço para baixo e, desde então, teve que viver dentro de um cilindro. O equipamento é fechado do pescoço para baixo, criando um vácuo na câmara e, assim, empurrando o ar para os pulmões. Mesmo vivendo dessa maneira, Paul não desistiu de fazer tudo o que queria. Ele foi para a universidade quando teve que ser transportado dentro do cilindro em um caminhão. Ele se formou e, no seu trabalho como advogado, Paul aprendeu a usar utensílios com a boca para operar teclado e telefone. Apesar de já existir máquinas mais modernas, Paul diz que essa máquina está com ele há muito tempo e não pode abandoná-la. Com todos esses anos vivendo com dificuldades, Paul acabou criando uma técnica. Ele usa a língua e os músculos da laringe para sugar o ar e enviá-lo para os pulmões, como se fosse um peixe. Assim, ele consegue ficar um tempo fora da câmara, o que permite fazer algumas atividades, como tomar banho. Paul é um exemplo de que nunca podemos desistir de viver. E um alerta para as pessoas que dizem ser contra as vacinas. Em um outro caso tão impressionante como esse, uma mulher chamada Judy Graves simplesmente vive sem metade do seu cérebro. Quando tinha cerca de 3 anos, Judy começou a ter convulsões. Ela foi diagnosticada com uma doença rara, chamada encefalite de Rasmussen, que faz um dos lados do cérebro inflamar. Por causa do problema, os médicos sugeriram que Judy deveria retirar metade do órgão. Obviamente, a família ficou assustada com a sugestão dos médicos, até porque o cérebro é o órgão mais importante do nosso corpo. Mesmo céticos com a sugestão dos médicos, eles resolveram aceitar. Para os especialistas, ao retirar o lado direito do cérebro de Judy, eles esperavam que as funções cerebrais seriam compensadas pelo lado esquerdo. Felizmente, a operação foi um sucesso e as convulsões acabaram. O mais surpreendente foi que as funções cerebrais dela se reativaram antes mesmo do fim do procedimento. O único efeito adverso foi que Judy ficou com alguns problemas na mobilidade do lado esquerdo, que limitam os movimentos do braço e a faz caminhar mancando. Para Judy, a vida sem metade do cérebro não é diferente da dos outros. Ela é casada e leva uma vida independente. Caso seus pais não tivessem aceitado retirar metade do seu cérebro, os médicos não saberiam quanto tempo ou como ela poderia viver. Na França, existe um caso de 2 irmãos que têm uma alergia curiosa. Thomas e Vincent Serres, irmãos gêmeos, andam pelas ruas vestidos como astronautas, o que faz muita gente achar isso estranho. Porém, eles já estão acostumados a chamar a atenção. Eles usam essas roupas porque essa é a única forma deles conseguirem sair na rua e ter uma vida normal, ao menos na parte do dia. Eles sofrem de uma condição chamada xeroderma pigmentoso,
que faz com que a pele dos irmãos seja extremamente sensível aos raios ultravioleta. Os médicos dos irmãos dizem que o contato com a luz do sol pode facilitar o desenvolvimento de câncer de pele. E para evitar que isso aconteça, eles têm que usar máscaras para esqui, além de roupas e luvas que foram desenvolvidas pela NASA para seus astronautas. A roupa diferente rendeu até um apelido para a imprensa francesa: Meninos da Lua. Dentro de casa, eles também precisam tomar cuidado. Nas janelas, há filtros que impedem a entrada dos raios ultravioleta. Na faculdade, as salas foram adaptadas para que eles pudessem ir às aulas sem correr risco. Apesar de ter que andar com as tais máscaras e com a pele sempre coberta, eles tentam levar uma vida normal. Em 2011, a história dos dois irmãos virou até um filme chamado La Permission de Minuit, ou A Permissão da Meia-Noite, em tradução livre. Outra pessoa que poderia facilmente ter sua história contada em filmes é o britânico Neil Harbisson. Ele nasceu com uma condição visual rara, chamada acromatopsia, que torna um indivíduo quase ou completamente daltônico. Também conhecida como monocromática de Aster, a condição é hereditária e muitas vezes envolve diminuição da acuidade visual, bem como uma redução na capacidade de distinguir as cores. Segundo relatos do próprio Neil, ele tinha muita curiosidade em compreender as cores. E em 2003, essa vontade era tanta que ele pediu para que um cientista da computação criasse para ele algo que permitisse que ele entendesse as cores. Seu pedido foi atendido e o cientista criou uma espécie de olho eletrônico que foi implantado na parte de trás da cabeça de Neil. Esse tal olho funciona como um sensor que capta a frequência da cor e, através de um chip, envia informações sobre a frequência da cor para o cérebro de Neil. É como se ele reconhecesse as cores por sons. Eu sei que parece coisa de filme de ficção, mas o aparelho funciona perfeitamente. Ele diz que aprendeu a escutar as cores. Ele memorizou o nome que se refere a cada barulho. E com o passar do tempo, as informações se tornaram a percepção que ele tem das coisas. Depois que o cérebro de Neil se acostumou, ele diz que o aparelho virou parte do seu corpo, como se ele fosse um verdadeiro ciborgue. Há algum tempo atrás, a história de um garotinho comoveu milhares de pessoas ao redor do mundo. Ramesh Darji, um garotinho de apenas 11 anos que vive no Nepal, sofre de uma terrível doença que o faz parecer com pedra. Cerca de 15 dias após o seu nascimento, sua mãe notou que a pele de Ramesh começou a descamar e a ser coberta por uma casca. Os pais de Ramesh o levaram a vários hospitais diferentes, mas ninguém sabia o que era. Até que eles encontraram um médico que disse que aquilo era consequência de uma doença chamada ictiose, que acelera a formação da pele, levando a descamação severa e criando cascas. Conforme as camadas vão se multiplicando, a pele apresenta uma aparência estranha, como se fosse pedra. Infelizmente, essa doença não tem cura, e apesar de existir tratamentos que aliviam os sintomas, eles são extremamente caros. Ramesh chegou ao ponto de não conseguir mais andar por causa da condição e sentir dor frequentemente. Até que um repórter que estava na vila onde Ramesh mora ouviu sua história e resolveu divulgá-la. Ramesh fez muito sucesso nas redes sociais e uma cantora chamada Joss Stone, que talvez muitos de vocês conheçam, se solidarizou com a história de Ramesh e conseguiu ajudá-lo. Ele recebeu os devidos tratamentos médicos e, apesar de não estar curado, hoje ele vive bem melhor. Por fim, temos o caso de um jovem que literalmente carregava o coração em uma mochila. Stan Larkin foi diagnosticado com cardiomiopatia, condição genética que afeta o músculo do coração. Por isso, ele teve de retirar o coração em novembro de 2014. Enquanto ele não encontrava um doador, Stan usou um dispositivo chamado coração artificial total, que é conectado por 2 tubos que saem do corpo do paciente
há uma máquina chamada Freedom Driver, que faz o trabalho do coração original, bombeando sangue pelo corpo. O aparelho pesa cerca de 6 quilos e é carregado dentro de uma mochila. Stan viveu assim durante longos 555 dias, até que em 2016 os médicos finalmente encontraram um doador. Apesar de não ser um caso inédito, é uma história incomum. O mais louco disso tudo é que em 2007, Dominic, irmão de Stan, foi diagnosticado com o mesmo problema. Ele teve seu coração substituído pelo órgão artificial em dezembro de 2014. E 6 semanas depois, enquanto ainda estava no hospital, recebeu um transplante. Essas foram algumas pessoas que vivem ou viveram em condições completamente fora do comum. Eu me despeço por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo. Até mais, um grande abraço. Tchau!